Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Humberto de Alencar Filho, eu sou aluno do curso de Direito da Unileão em Juazeiro do Norte. Esta é uma aula para o grupo de estudos em Direito Civil do professor William. Vamos tratar um pouco sobre nome da pessoa natural. O conceito de nome é algo bem simples. Trata-se basicamente da designação pela qual um indivíduo é conhecido no seu seio familiar ou no seio social. É aquela individualização da pessoa. Qual a natureza jurídica do nome? Existem duas correntes. Uma que diria que o nome trata-se de um direito de propriedade e outra que diria que o nome trata-se de um direito da personalidade. Certo? Qual seria a correta? O nome seria um direito de propriedade? Será? Eu acredito que não, né? A propriedade tem características que não são compatíveis com o nome, como, por exemplo, a alienabilidade, a divisibilidade, certo? Então, o nome, ele é inalienável. Então, essa característica, por si só, já afasta o conceito da natureza jurídica do nome ser um direito de propriedade. A segunda teoria diz que o nome é um direito de personalidade. Está perfeitamente correta. Trata-se o nome, então, de um direito da personalidade intrínseco à natureza humana. A gente já viu o conceito de nome, a gente já viu a natureza jurídica. Agora a gente tem que saber como é formado o nome, tá certo? Quais são os elementos que formam o nome? O nome, basicamente, são formados por dois elementos, certo? O prenome e o apelido familiar, ou também conhecido como sobrenome. Para exemplificar, vamos colocar aqui meu nome. José Humberto de Alencar Filho. José Humberto é meu prenome. É um prenome composto. O prenome pode ser composto ou simples. Meu prenome é composto, José Humberto. Meu apelido de família ou sobrenome, Alencar. E o filho, que seria? O filho é o que a gente chama de agnome, certo? É aquele sinal que distingue pessoas da mesma família. Por exemplo, o filho me distingue de meu pai, que se chama José Humberto de Alencar. Perfeito? O prenome, ele pode ser escolhido livremente no ato do registro do nascido vivo, lá no cartório de registro civil de pessoas naturais. Os pais podem escolher livremente. Lógico, há limitação, certo? Daquele nome não expor o indivíduo ao ridículo. Se o nome expor o indivíduo ao ridículo, então o oficial de registro irá recusar o registro, fundamentalmente, né? Lá na lei de registros públicos, certo? Já o apelido de família, ele é intrínseco, ele já vem, ele é obrigatório ser gravado logo após o prenome, porque identifica qual o seu familiar que aquele indivíduo pertence. Questão bem interessante a tratar também quando se fala em nome é a imutabilidade, pelo menos em tese, do nome, certo? O artigo 58 da Lei de Registros Públicos diz que o prenome é definitivo. Mas, logo em seguida, ele fala que pode ser substituído por apelidos públicos notórios, certo? Como eu falei, o nome é a designação pela qual o indivíduo é conhecido na sociedade, não ser seu familiar. Se ele tem uma designação, um apelido notório, que todos o conhecem daquela forma, então deve prevalecer a forma como todos o conhecem. Perfeito? Há também a possibilidade, lá no parágrafo único do mesmo artigo 58, de que por uma coação fundada, tá certo? Por alguma espécie de colaboração em apuração de crime, mediante sentença judicial, pode haver alteração do prenome. Também, na mesma lei de registros públicos, lá no artigo 110, existe a possibilidade de retificação do nome. A retificação do nome vai corrigir qualquer erro de grafia que exista quando da feitura do registro. Por exemplo, um José com Z, ou às vezes um apelido de família, um Souza com Z, onde deveria ser com S. Perfeito? Há previsão também no ECA, certo? No Estatuto da Criança e do Adolescente, que o prenome poderá ser alterado e, logicamente, também o apelido de família quando da adoção, certo? Então, o ECA prevê que
havendo adoção, poderá ser alterado o prenome e o nome do indivíduo. Questão interessante a tratar-se também a decisão do STF no seio da ação direta de inconstitucionalidade 4275, advinda do DF, que deu interpretação conforme a Constituição e o Pacto do São José da Costa Rica ao artigo 58 da Lei de Registros Públicos, certo? O que é que aconteceu nessa ação? O STF declarou por unanimidade que as pessoas trans têm direito de alterar o nome, independentemente de qualquer cirurgia, certo, que façam, ou qualquer decisão judicial. O STF reconheceu que, basicamente, que as pessoas trans têm direito, pela via administrativa, de ir diretamente ao cartório e requerer a alteração não só do seu nome, não só do seu prenome, mas como também do seu sexo. No contexto dessa ação, logo em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará editou o provimento número 09/2018, justamente que condiciona e faz todo o procedimento que deve ocorrer para que haja alteração administrativa do nome e do sexo, certo? Justamente por conta dessa ação 4275. Então, há a possibilidade ainda de alteração do nome pela via administrativa, diretamente no cartório, sem que haja decisão judicial, perfeito? Ou que a pessoa tenha que passar por qualquer tipo de cirurgia para que isso ocorra. Perfeito, galera? Olha, toda a documentação que eu utilizei, livros, a decisão do STF e o provimento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, vai estar disponível para consulta de vocês. Até a próxima, pessoal.